Amém. Quero pedir para os irmãos ficar de pé. Vamos estar dando início ao culto. E, primeiramente, antes da gente começar, quero agradecer a Deus por mais uma sexta de nós estarmos aqui. A última sexta do mês. E graças a Deus, mais um mês nós vencemos. E queria que você olhasse para o seu irmão e perguntasse a ela se a pessoa que está do seu lado nasceu de novo. Porque diga para ele que se não nasceu, não pode ver o reino de Deus. Que a palavra do Senhor diz lá em João 3,3. Jesus lhe respondeu: em verdade te digo, que ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Amém? Vamos orar iniciando. Senhor Deus, eterno Pai, queremos te agradecer, Senhor, por mais essa oportunidade. Queremos te agradecer, Deus, porque o Senhor é bom, meu Pai. Queremos te agradecer, meu Pai, porque mais uma sexta o Senhor nos deu o privilégio de estarmos aqui, Deus. Queremos, meu Pai, te pedir que em nome de Jesus o Senhor se faça presente neste lugar, Senhor. Que nós venhamos dar nosso melhor para Ti, Senhor. Que nós venhamos reconhecer, Pai, cada dia mais que sem o Senhor nós não somos nada, Deus. Que nós venhamos Te buscar, Senhor, cada dia mais, meu Pai. E que nós venhamos estar dispostos, meu Pai, a fazer a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Saúde a igreja com a graça e a paz do Senhor. Amém. Irmão, estou com frio. Misericórdia. Olhe para o seu irmão e diga assim: mas vai esquentar. Oh, glória a Jesus. Quantos vieram adorar a Jesus nessa noite? Bendito seja o nome do Senhor. Vamos adorar? Deus.
aqui para aliviar meu sofrimento. Em alto da fé, esse é o fim de todo o seu momento. E ainda que ele é noites traiçoeiras, da cruz pesada, tá difícil parar comigo. Fazer você chorar, fazer que quer sorriso. E ainda que ele é noites traiçoeiras, que a cruz pesada voou, isso pensará comigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas ele se quer sorrindo. Seja qual for o seu problema, e fale a Deus, Ele vai ajudar você. Essa é uma verdade. Após a dor vem a alegria. Oh, glória! Deus é amor e não te deixará sofrer. Eu te trouxe aqui para aliviar teu sofrimento. Em alto da fé, esse é o fim de todo o seu sofrimento. E ainda que ele é noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, estará comigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas ele se quer sorrindo. Ainda que ele é noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas ele se quer sorrindo. E ainda que ele é noites traiçoeiras, a cruz pesada for, estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas ele se quer sorrindo. Mas ele se quer sorrindo. Mas ele se quer sorrindo. Aleluia! Bom estar na presença do Senhor. Olhe para o seu irmão e diga assim: o teu sorriso é um sorriso de vitória. É só para quem crê, isso é só para quem crê. Louvado seja o nome de Jesus. O Todo-Poderoso, ele se encontra nesse lugar. Eu vou dizer, o Todo-Poderoso, ele se encontra nesse lugar. Louvado seja o nome de Jesus. Glória a Deus. As palmas, palmas. As palmas, galera. Santo é o Senhor nesse lugar.
chegou triste e abatido, eu quero dizer a você que você é uma nova criatura em Cristo Jesus. Então erga a sua cabeça, aleluia, sacode a poeira e dá a volta por cima. Bendito seja o nome do Senhor. E agora a cabeça, não fique triste, porque para você assim, até disse Deus esqueceu, mas Ele não esquece você. Sabe por quê? Porque Ele está contigo aí. Deus já mudou teu cativeiro. Repreendeu o devorador. Ergue agora a cabeça e toma posse da vitória. A tua bênção já chegou. Se você cair, Ele te levanta. Se você chorar, Ele te consola. Quando o oprimido, Ele te liberta. Ele é Deus de ontem e de agora. Declare que você é um vencedor. Essa é a vitória que Deus te mandou. Salte para cima, atravessa o abismo. Sai desse calabouço, seja um vencedor. Ele é leão da tribo de Judá. Já entrou na guerra para guerrear. Forças correntes caindo no chão. Você está livre e até vai voar. Foi agora na casa do pois a vitória é tua, é tua, é tua. A vitória é tua. Se você cair, e se você cair, Ele te levanta. Se você chorar, Ele te consola. Quando o oprimido, Ele te liberta. Ele é Deus de ontem e de agora. Declare que você é um vencedor. Essa é a vitória que Deus te mandou. Salte para cima, atravessa o abismo. Sai desse calabouço, seja um vencedor. Ele é o leão da tribo de Judá. Já entrou na guerra para guerrear. Ouça as correntes caindo no chão. Você está livre até pra voar. Foi agora na casa do vento. Pois a vitória é tua, é tua, é tua. A vitória é tua, é tua, é tua. Olhe para alguém e diga que a vitória é tua. Diga, a vitória é sua em Cristo Jesus. Sabe por quê? Você é mais do que vencedor. Pois a vitória é tua, é tua, é tua. A vitória é tua. Mandou eu te dizer. Mandou eu te dizer. Vale agora de sofrer. Erga a cabeça. Erga a cabeça. Os guerreiros de Cristo agradecem a oportunidade. Oh, aleluia. Olha que louvar o Senhor na tua casa. Aplauda o Senhor, meu irmão. Podem sentar. Os guerreiros dizem: se confiamos no Senhor, somos monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Amém.
ensino falou muito comigo que diz: ergue agora a cabeça. Não fique triste. Que eu e você devemos erguer a cabeça diante das dificuldades, diante deixa eu ver assim uma palavra mais específica, as tribulações, o desespero, o medo, que você venha erguer a cabeça, como tem um versículo que diz, que nós devemos entregar nosso caminho ao Senhor, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o resto ele fará, que nós devemos confiar nele e erguer nossa cabeça, amém? Aleluia. Jesus é bom? Amém. Fiel? Amém. É o Todo-Poderoso na sua vida? Amém. Eu quero pedir que você fique de pé, que nós possamos nessa noite fazer uma oração. Está orando pela família do irmão Fernando. A irmã dele infelizmente faleceu essa semana, tá certo? A gente vai estar orando pela família, pedindo que o Senhor continue consolando e confortando essa família nesse momento de muita dor, tá certo? Pai, nós te louvamos porque nada foge do teu controle. Verdade. Pedimos ao Senhor que o Senhor esteja confortando a família do teu filho. Amém, Deus. Deus amado, para a tua glória, nesse momento de perca, nesse momento de dor, Deus, que essa família está enlutada, está precisando, que o Senhor esteja soprando o teu refrigério sobre cada vida, sobre cada coração, Paizinho, assim que nós oramos a Ti, em nome de Jesus. Amém. Amém? O Senhor é fiel? Amém. Tem suprido as suas necessidades? Amém. Então vamos adorar nesse momento com os dízimos, com as ofertas. Estenda a sua mão. Pai, eu quero ministrar a tua bênção sobre a vida financeira de cada um que está nesse lugar. Pedir que o Senhor acrescente de uma forma gloriosa, tremenda e poderosa na vida de cada um, e que os teus filhos e as tuas filhas desfrutem do teu melhor, e que o Senhor nos dê sempre um coração agradecido ao Senhor por tudo, meu Pai, em nome de Jesus. Vai logo você, líder. Entendeu, Mateus? Queridos, abra sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, tá certo? Nós vamos iniciar nossa série de estudos nesse livro, com a graça de Deus. Amém? Assim que você achar, diga amém. Se você não achar, diz louva aí, pastor. Ah, olha aí, ó. Mande não, mande não, mande. Que não mande, irmão. Vai ser só as 100 ovelhas. Misericórdia. Essa semana eu escutei tanto que eu estou quase aprendendo. Você ainda está quase, pastor. Quase. É porque eu só sabia. Onde foi? Tem não. Aquilo foi um caso extraordinário. Não é comum não acontecer aquilo aqui não. Tá certo? Aí só era as 100 ovelhas juntas no aprisco. Eu só sabia essa parte. Tá certo? Mas o livro de Atos dos Apóstolos é um livro histórico, tá certo? Livro formidável, para mostrar o início da igreja cristã, o início da fé cristã, tá certo? Depois de todo o sofrimento de Cristo, da sua morte, da sua ressurreição, nós vamos encontrar, calma, Lohane, no final, Yasmin e Lohane, no final, eu não esqueci não, tá certo? E aí,
vai ser o pós-Jesus Cristo, é Atos. Vai mostrar o início da igreja, tá certo? E Lucas vai escrever esse fato de uma forma formidável, vai mostrar as primeiras viagens missionárias, tudo aquilo que a gente vê escrito depois de Atos, aconteceu durante Atos. Isso é uma coisa fantástica, tá certo? Formidável, tremendo. As cartas, as viagens missionárias de Paulo, né? Paulo escreve todas essas questões, ele viaja durante Atos. Lucas vai descrever isso. E a tradição cristã, tá certo, nos coloca como Lucas como escritor da carta. Todos concordam com isso. No seu original, tá certo? Quando foi escrito, não tem o nome lá, Atos dos Apóstolos, tá certo? Isso é a tradição que coloca esse nome, tá certo? Que colocou-se esse nome no livro, tá? Que está aqui para nós, chega para nós como Pracheston Apostolon, tá certo? Esse é o título do livro em grego, Pracheston Apostolon, Atos dos Apóstolos. Mais fácil, Pracheston Apostolon, também achei mais fácil, tá certo? E vai se colocar como Lucas como escritor pela introdução. A gente vai entender que Lucas não é um livro solto, tá certo? No início ele vai falar, fiz o primeiro tratado, Teófilo, tá certo? Vai chegar lá para quem Lucas escreve, e ele coloca dessa forma. O livro de Atos, historicamente, é datado entre 61 e 63 depois de Cristo, e eu vou lhe explicar o porquê se entende essa data de 61 ou a 63 depois de Cristo, a sua escrita. Por quê? Nós vamos avaliar algumas considerações para datarmos o livro dessa forma. Primeiro, não é mencionado nenhum material paulino em Atos, tá certo? Então, nenhuma carta de Paulo tinha sido escrita ainda, e Lucas não menciona nenhuma carta. Então, ele está dentro do período 61 a 63. As cartas de Paulo começam a ser escritas posteriormente a isso. Segunda consideração que a gente pode fazer para datar Atos, né, entre esse período. Não é mencionada no livro a queda de Jerusalém. Como eu já falei aqui diversas vezes para os irmãos, né? No ano 70 depois de Cristo, o general Tito destrói completamente a cidade de Jerusalém, tá certo? E aí Lucas não narra isso, pelo contrário, Lucas vai falar da viagem missionária, do primeiro concílio que acontece da igreja, da primeira reunião da igreja que acontece para tratar de assuntos pertinentes à fé. Então, Jerusalém não tinha sido ainda destruída. Então, Lucas escreveu Atos antes do ano 70. Não é mencionada, tá certo, a morte de Paulo. Por quê? Sugere-se ainda que Paulo estava vivo enquanto Lucas coletava informações sobre os fatos. E se a tradição está correta, Paulo morreu debaixo do governo de Nero, que findou por volta do ano de 68 depois de Cristo. Então, Lucas não narrou a morte do apóstolo Paulo. Então, se ele não narra a morte de Paulo, logicamente, o período de 61 a 63 continua valendo. Amém? E também não é mencionada a perseguição de Nero contra os cristãos, que acontece no ano de 64 depois de Cristo. Se tivesse essa situação acontecido, logicamente, por ser o livro de Atos um livro histórico, estaria o quê? Escrito lá, olha, Nero botou fogo em Roma, tá certo? E por isso os cristãos começaram a ser perseguidos, e estava lá descrito na história, e não existe isso. Como a situação acontece nessa data, lógico, 61 a 63,
continua sendo a data mais plausível para a escrita do livro de Atos. Há uma questão muito interessante nesse livro que Lucas vai colocar 3 vezes nesse livro a conversão de Paulo. Por 3 vezes Lucas vai narrar no capítulo 9, no capítulo 22 e no capítulo 26, Lucas vai narrar a conversão de Paulo, e esse é um fato que chama muita atenção, né, para mostrar quanto foi importante a conversão de Paulo para Lucas, tá certo? E a autoridade que Paulo tinha na sua vida. Então Lucas achou importante, tanto importante que ele descreve a sua conversão por 3 vezes, para dar a certeza de que o apóstolo Paulo verdadeiramente havia se convertido. Amém? Há uma questão histórica muito interessante, só para a gente ter uma ideia, para abrir a sua mente em relação ao contexto histórico do livro de Atos dos Apóstolos. Eu coloquei aqui uma narrativa muito interessante. A igreja primitiva estava sendo perseguida e assolada pelos judeus e pelo Império Romano, acusada de ser uma religião ilegal, ao mesmo tempo divisões e facções internas, tá certo? Dentro a igreja nata, tem gente que acha que o problema na igreja existe hoje, tá certo? O problema na igreja tem desde que ela nasceu. Por quê, pastor? Porque ela é feita por pessoas. Tchau. Você chegar aqui, eu vou pegar aqui o irmão Assis e a irmã Nidalva, que já estão quase 80 anos juntos, né, de casado. Você já tiver algum problema, irmã Nidalva? Ela vai dizer: nada, meu casamento é um mar de rosa, vocês nunca me fez uma raiva. Pense num homem tranquilo, formidável, tranquilo demais. Aí o irmão Assis vai dizer a mesma coisa. Não, tive muitos e muitos problemas na vida deles, né, que foram superados um a um, porque casamento é feito por pessoas, um homem e uma mulher, e tchau, tá certo? Junto com a presença de falsos mestres que ameaçavam a saúde da igreja. O livro vai encorajar os crentes pelos relatórios de progresso inevitável do Evangelho, tá certo? Através da obra do Espírito Santo, e incentiva a continuação da obra missionária iniciada por Pedro, por Paulo e por outros. Mesmo em meio a todos esses problemas externos e internos, a igreja continuava crescendo. A perseverança é uma coisa formidável, tá entendendo? Tem crente, por exemplo, que fala de perseguição. Nunca leu Atos dos Apóstolos. Por quê, pastor? Porque quando a gente chegar no capítulo 9, que a gente vê a conversão de Paulo, tá certo? Toda a demanda da conversão de Paulo é fantástica. A morte de Estevão, as cartas que Paulo pega, o caminho para Damasco, a queda do cavalo, 3 dias cegos. Vem lá o profeta Ananias ou Zacarias, o nome do cidadão, né? Se alguém lembrar, fale, tá certo? E aí vai lá, faz a oração. Não queria fazer, Deus diz vai, ele vai, e Paulo se converte cheio de fé, quer chegar nos irmãos, quer falar, quer se enturmar, quer estar junto da igreja. Porque, irmãos, o cristão de verdade, ele não quer estar longe da igreja, ele quer estar dentro da igreja, ele quer ter comunhão com os irmãos. Então Paulo chega e diz: onde é que os irmãos estão reunidos? Lá na sinagoga. Eu quero ir para lá para me reunir com os irmãos, para crescer na fé junto com eles. E os irmãos de Jerusalém foram as primeiras pessoas que quiseram matar Paulo. Quiseram matar Paulo, quiseram que Paulo fosse morto, porque eles diziam que Paulo não havia se convertido de verdade, e aí eles queriam matar. Foi a primeira perseguição que Paulo sofre. Não é uma perseguição externa, mas é uma perseguição interna e de morte. E quando eu falo morte, é morte literal. E você vai ver Paulo voltar a Jerusalém, sabe? De tempos depois Paulo quer voltar a Jerusalém para falar com os irmãos que queriam matá-lo. Tem muito crente que precisa ler Atos, irmãos, para entender o que é o Evangelho. Diz: cara, muito isso aqui é o Evangelho, olha só a diferença. Amém? Então, para a gente parar, eu quero que você abra aí capítulo 1, versículo 1, livro de Atos dos Apóstolos. Já ia falar Evangelho, meses e meses falando no Evangelho de Mateus, Evangelho de Marcos, Evangelho de Lucas, Evangelho de João.
Daí ia falar Evangelho de Atos. Primeiro versículo diz: fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, para quem Lucas está endereçando a carta, acerca de tudo que Jesus começou, não só a fazer, mas a ensinar. Preste bem atenção nisso. Ele faz questão de colocar: Jesus fez, mas Jesus também ensinou. Ensinou. O Evangelho é um aprendizado, a vida cristã é um aprendizado, dia após dia, hora após hora, momento após momento. Você está ali, ó, sempre aprendendo, sempre aprendendo. Sabe, na hora que você parar de aprender, você morreu. Você morreu. Os irmãos que estavam aqui esse final de semana no curso ouviram muito isso. Continua aprendendo, continua aprendendo. Nunca pare de querer aprender. Eu tenho que aprender mais, sempre mais. Sempre tem que aprender mais, sempre, irmãos. Eu estou bem demais, eu não preciso aprender mais nada. Isso é conversa, irmão. Você está maluco? É historinha. Olha, estava ligado no curso. Não venha com historinha, não. Aprenda. Sempre mais, amém? Até o dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Santo Espírito aos apóstolos que escolhera. Veja bem, Jesus foi recebido nos céus depois de fazer o quê? Dar o quê? Ele fez o quê? Deu? O que é um mandamento? Uma ordem. Uma ordem. Sabe? E eu cresci na minha infância, meu pai era militar, então eu já aprendi essa questão de ordem. Quando dava uma ordem, acabou. E depois fui aprendendo ainda mais até chegar no conceito que diz: manda quem pode, tchau. Jesus não pediu, ele deu ordens, ele deu mandamento, tá certo? Para ser vivido. Aos quais também, versículo 3, aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas e infalíveis provas, sendo visto por eles por um espaço de 40 dias, falando do que respeita ao reino de Deus. Lucas coloca isso aqui para que as pessoas entendam. Olha, Jesus não foi visto apenas pelos seus apóstolos, pelos seus discípulos. Por quê? Porque ficaria algo muito vago. Porque, vamos lá, se tem uma situação, uma causa na justiça, por que Fabrícia não pode ser testemunha de Gildo? A esposa dele, ela vai dizer alguma coisa contrária ao marido dela? Jamais. Vai estar lá defendendo o marido, o pai das filhas dela o tempo todo. Então a justiça dizendo: seu testemunho não vale. Não, mas a senhora falei assim, mas não vale. A senhora não é uma testemunha que a gente possa dizer confiável, porque a senhora é esposa dele. Ela é parcial, né? Nem Bebel também seria parcial ao pai dela. Acabou. Nem Bruna seria parcial. Nem o Vaso ali que está querendo entrar na família, então ele seria parcial também. Está querendo, né, Júlio? Olha, está ainda sob análise. Está entendendo? Porque é a família, irmão, não adianta. Então, coisas muitas e infalíveis, não foi só para os discípulos que Jesus apareceu, foi para muitas pessoas que estavam lá próximos, que testemunharam acerca da ressurreição de Cristo. Tá certo? Ele veio, falou a respeito do reino, e estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele: de mim ouvistes. Que promessa era essa? Porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Eu disse: vocês vão ficar aqui em Jerusalém, vocês vão estar orando. Há uma promessa que acontecerá ainda, tá certo? Mas na frente ele vai ser declarado que era o Espírito Santo que viria, o batismo com o Espírito Santo. Aqueles dias, pois, se haviam reunido e perguntaram, dizendo: Senhor,
tu restaurarás nesse tempo o reino a Israel. Os discípulos, mesmo aqui, continuavam com uma ideia fixa na cabeça. Que ideia era essa? Que Jesus seria igual a Davi, seria reinado em meio de Israel, de volta. Muito bem, William. Parabéns para você. Tá certo? Gabriel, seu irmão, deve ter muito orgulho de ser seu irmão. Por quê? Porque eles continuavam fixos. O povo judeu continua fixo até hoje, esperando da promessa. Entendeu? Vocês entenderam aí o que eu quis dizer? Perfeitamente. Mistério, né? Eu creio. Cumprimento. Isso. Que a promessa se cumprisse. Tá certo? Que era que Israel seria um reino tão glorioso como foi no tempo de Davi. Era o que eles mais almejavam. E aqui eles voltam à mesma questão. E disse-lhe Jesus no versículo 7: não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Não é da conta de vocês quando o reino será estabelecido, quando se acontecerão as coisas. Mas Jesus vai voltar para uma coisa muito importante. No versículo 8. Vocês estão preocupados com isso, mas eu quero que vocês se preocupem com isso. É aquela questão que a pessoa, você quer falar sobre uma coisa, a pessoa está sempre colocando outro assunto. Mas recebereis a virtude, poder. Olhe para o irmão dos lados. Poder. Diga para ela, dinamis. Diga, dinamis. 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 Está fraco, eu quero que você fale com dinamis. Poder, irmãos. Tá? A ideia, a palavra dinamite vem daqui, dinamis, do grego. Poder, virtude, dinamis. Muita unção, muita glória sobre a vida de vocês. Vocês receberão este poder. Virá sobre vocês este poder. Tá certo? Essa virtude, esse poder do Espírito Santo. Quer dizer, não é poder meu, não é poder seu. De quem é o poder? Deus. É de Deus, é do Espírito Santo. O poder dele. Como é que você faz a obra? Com o auxílio de quem? Espírito Santo. Por quê? Porque o poder é dele. O poder é dele. Que há de vir sobre vós e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém. como em toda Judeia. e Samaria. até os confins. Da terra. Quer dizer, irmãos, entenda, o evangelho ele começa pequeno e se espalha. As pessoas hoje, tá certo? É uma crítica às vezes que eu faço. As pessoas hoje estão muito preocupadas em ser testemunho de Jesus na África. A África precisa de Jesus, irmão. Muito. Mas elas não são testemunho de Jesus em casa. Elas não falam de Jesus em casa. Ou melhor, não quero colocar que elas falam. Elas não vivem Jesus em casa. Não vivem Jesus em casa. Não, mas Deus me chamou para ir para a África. Mas em casa é um péssimo pai. Pensa num paizinho sem vergonha. Sabe? Os pais que estão aqui, que foram lá para aquela palestra que a gente foi lá há uns meses atrás, estão lembrados. Situado em vocês. Estão lembrados? Bom demais. Péssimo pai. Porque questão, é um péssimo marido. É um péssimo empregado. É um péssimo patrão. É uma péssima mãe. É uma péssima esposa. É uma péssima patroa. É uma péssima empregada. É um péssimo filho. Sabe, é um péssimo aluno. Cara, como é que você quer alcançar os confins da terra se você em casa não faz a diferença? Eu não quero dizer, desculpe, irmãos, é só a fumaça. Eu não quero dizer que a sua família tem que estar toda convertida. Amém, irmãos? Não, para ser testemunho de Jesus de verdade, a família tem que estar, tem não. Mas a sua família tem que olhar para você e dizer, olha, tem uma pessoa que faz a diferença dentro dessa casa. Eu posso até não ter Jesus, eu posso até não estar na igreja com o meu filho, ou com a minha filha, ou com a minha esposa, ou com o meu marido, mas eu tenho em casa uma pessoa diferenciada.
Eu tenho em casa uma pessoa que eu possa dizer assim, aquela pessoa ali é uma pessoa de Deus, uma pessoa de Deus mesmo. Você está entendendo, irmãos? Porque quem converte não é você, quem converte é o Espírito Santo. Mas o seu papel é ser uma testemunha pela qual o Espírito Santo vai utilizar a sua vida, seu exemplo para a sua família. Amém? E quando dizia isso, vendo eles, foi levado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando aos seus olhos, e estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles se puseram 2 varões vestidos de branco, os quais lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Este Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir como para o céu o vistes e ir. Os anjos chegaram, se apresentaram aos discípulos: vocês estão olhando para lá porque ele foi, mas ele vai voltar. Ele não tem que ficar olhando para o céu, será que ele vai vir agora? Não, ele vai voltar. Tá certo? É só que vocês estão com foco no lugar errado. Agora é a hora de botar o foco aonde? Jerusalém, Judéia, Samaria e nos confins da terra. Versículo 12 vai dizer que eles voltaram, então voltaram para Jerusalém, do monte chamado das Oliveiras, o qual está perto de Jerusalém, a distância do caminho de um sábado, um dia. E entrando, subiram ao cenáculo, onde habitavam Pedro, Tiago, João, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote, Judas, filho de Tiago, e todos estes perseveravam como, irmãos? Como, irmãos? Unanimamente. Está escrito isso aí, unanimemente, tá certo? Em Oração. e com as mulheres Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. Unanimemente. O que é isso? Todos unidos. Unidos com uma mesma oração. Ninguém estava lá reunido, irmão, com uma oração diferente. Por exemplo, estamos todos nós aqui, somos cerca hoje aqui de, vou botar aqui, 65 pessoas. Se nós tivermos aqui 65 pessoas e todos nós, levanta a sua mão direita, e apontássemos a nossa mão direita para a vida de Vitória Kézia, juntos, e disséssemos assim: não vai casar, não vai namorar, vai ficar para titia. E agora baixa a mão para cá, e todo mundo dissesse o que, Fernando? Amém, não é? Amém? Ó, o que vocês acham que iria acontecer? Nada? Exatamente, Vitória. Parabéns, não aconteceria nada. Vitória não ia namorar, noivar, nem casar. Não aconteceria, para a alegria de Fernando. Esse aqui não faço isso pra ele, não. Faz não? Pode fazer, né? Dúvida, olha, pode fazer. Sabe? Mas qual é a questão, pastor? É a unidade em oração. Todos tinham a mesma oração. Todos oravam pela mesma coisa. Ao mesmo tempo, eles estavam lá perseverando, orando e suplicando. Súplica é uma oração em voz alta. É um clamor que você faz, tá certo? Levantando a sua voz, ainda mais demonstrando o seu sentimento, aquilo que você está sentindo para o Senhor. Amém? Então eles perseveravam, tá certo? Aí o que é isso, pastor? Que não foi um dia só e não foi uma oração só. Esse é o ponto. Ah, eu orei ontem, Deus não fez. Ore, continue orando. Orando, unidos e comunhão. Sempre. Não pode parar. Amém? 15. E naqueles dias, levantando-se Pedro no meio dos discípulos, ora, a multidão junta era de quase 120 pessoas. Para você ter noção aí. A gente viu que eram nem 12 direito, né? Vamos botar aqui que eram as 13 pessoas.
E eles começaram a orar. E eles estavam sendo perseguidos. Tá certo? E orando e perseverando e clamando. E de repente já tinha quantas pessoas dentro da casa? 120 casas. Não era uma casinha tão pequena para você ter. Para caber 120 pessoas. Tá certo? Não cabe 120 pessoas na casa de Iranil. Cabe, Iranil? É por isso que você não casou ainda. É melhor você alugar um lugar maior. Se você partir para uma casa maior, você casa, porque vai caber você e os 3 filhos. Já estão profetizando 3 filhos aqui, Iranil. Meu Deus do céu. O negócio vai ser forte na sua vida, viu? Versículo 16. Varões e irmãos, convinha que se cumprisse a escritura que o Espírito Santo predisse pela boca de Davi acerca de Judas, que era que ele iria trair, que foi o guia daqueles que prenderam a Jesus, porque foi contado conosco e alçou sorte nesse ministério. Ora, este adquiriu um campo com galardão da iniquidade, precipitando-se, rebentou pelo meio e todas as suas entranhas se derramaram, tá certo? E foi notório a todos os que habitavam em Jerusalém, de maneira que na sua própria língua esse campo se chama Acéldama, isto é, campo de sangue, porque no livro dos Salmos está escrito: fique deserta a sua habitação e não haja quem nela habite ou tome o seu bispado. É necessário, pois? Mas os 4 evangelhos não falam que ele foi se enforcar? Foi. E agora os versículos aí anteriores Ele dizendo que ele se precipitou, se partiu no meio. Se enforcou. Sim, mas aí não está dizendo que ele se enforcou. Ele se enforcou. Ele pula. Precipitar-se é pular. Certo. Certo? Ele amarrou a cordinha. No ele caso aí, pulou. está dizendo que esse quando... terreno de sangue aí que ele comprou aí foi o quê, pastor? É que ele passava a mão mesmo no... Eu posso terminar? Pode, tá? Obrigado. O mundo inteiro está vendo. Tá bom. Preste atenção. Quando Judas se suicida, tá certo? Ele amarra a cordinha lá na árvore, tá certo? E pula. Como é que é? Ele amarrou lá, pulou. Quando ele pula, diz aqui, aí Lucas vai mostrar a morte total de Judas. Eles morrem enforcados, só que o galho tora. E quando tora, Judas cai e cai em cima de alguma coisa que ele se rasga nessa região aqui. Todas as suas vísceras são lançadas fora. Só que o Salmo de Davi, que prediz isso, diz que aquele campo será conhecido como campo de sangue. As pessoas olharam e disseram: aquele ali é um campo de sangue. Judas comprou, a terra era dele, tá certo? Comprou e derramou-se lá o sangue dele. E por isso tem o nome de Acéldama, tá certo? Campo de sangue é o significado da palavra Acéldama, que era um lugar onde não ia nascer nada, mas o fato dele se cortar é quando ele cai, quando o corpo dele enforcado lá, que ele pula, morto, cai, se rasga e suas vísceras são expostas, tá certo? Os evangelistas ficaram apenas na questão de que ele foi se enforcar. No caso aí ele caiu em cima de algo que partiu. Que o cortou. Enfim, se ele morreu da queda, se ele morreu do enforcamento, se ele morreu das vísceras que saiu, eu posso lhe dizer uma coisa: ele morreu. Ele morreu. Tá certo? Agora, que ele te enforcou, que o galho torou e que quando bateu lá rasgou aqui o negócio, Lucas está dizendo que rasgou. Tá certo? Porque tinha que se cumprir o que estava profetizado a respeito. Entendeu aí? Podemos prosseguir? Alguém mais tem uma pergunta a fazer? Ninguém? Vamos lá. Fique deserta a sua habitação e não haja quem nela habite, e tome outro o seu bispado. Aqui ele está falando que Judas era, tá certo? O título de Judas, a questão de ser apóstolo. É necessário, pois, que dos varões que convivem conosco todo o tempo em que Jesus entrou e saiu dentre. E aqui é o espetáculo, irmãos. É aqui onde a gente vai ver, por exemplo, tem gente hoje que fala que é apóstolo, não é? Fulano é apóstolo, show.
Mas qual é a característica que Pedro está dizendo para escolher? Eles vão fazer o que aqui? Escolher um Substituto, né? um apóstolo. Olha, ele tem que ter andado com a gente. Se ele não andou com a gente, não rola. A Bíblia só vai abrir uma exceção, tá certo? Para alguém que não andou com os apóstolos, mas viu Jesus. Quem é essa exceção? Quem? Mais ninguém. Então, pastor, e o título de apóstolo hoje? O título de apóstolo hoje não é um título, mas eu particularmente não reconheço essa paradinha, não. Eles viram Jesus. Hein? Eles viram Jesus? Eles andaram com Jesus? Jesus disse a alguém que esse aqui é importante para mim? Eles sabem mistério. Mistério? Não. Olha, irmãos, se você para olhar, vamos lá. Os apóstolos, eles tinham uma missão, eles eram os enviados. Amém? Amém. Bom, os apóstolos de hoje são o quê? Pastores de igreja, irmão. Fica nas igrejas lá, não são enviados para canto nenhum. Os apóstolos de Cristo produziram material para a igreja. Material, tá certo? Canônico, cânon sagrado. A Bíblia que você tem nas mãos foi produzida pelos apóstolos. Os apóstolos modernos, ou odiernos, como queiram alguns falar, ou contemporâneos nossos, como queiram alguns colocar, eles escrevem o que para a igreja? Nada. O que eles escrevem é fundamental, assim, isso aqui não pode se dizer que está errado. Além de não escrever, A única coisa que pode dizer que está errado é a Bíblia. O que é básico? além de não escreverem nada, ensinam de forma errada a própria palavra. E ponto. Tá certo? Eu particularmente vejo, e não só eu, mas toda uma linha teológica vê que não existe base para se consagrar um apóstolo hoje. Tá certo? E tem gente que não quer mais nem ser apóstolo. Já são patriarcas. É sério, não estou pensando que é brincadeira, existem patriarcas no Brasil, porque apóstolo não é suficiente. E o Espírito Santo, se vacilar, o povo toma o lugar deles. Por quê? Não toma a vaga de Cristo porque ele tem a cruz, mas se vacilar, o desejo humano por ter o poder, o status é muito forte. Sabe? Hoje em dia, pastor conferencista, já mudou status. É verdade. Mudou o cachê. Mudou o cachê, ficou mais forte, viu? Ficou pesado aí. Coach. O coach. Voltemos para aqui, irmãos. Voltemos para aqui. Tá certo? Voltemos para aqui. Deixa eu me achar aqui de novo. 21 ou 22? 22. Começando desde o batismo de João até o dia em que dentre nós foi recebido em cima, um deles se faça conosco o testemunho da sua ressurreição. Apresentaram dois, José, chamado Barsabás, que tinha por sobrenome os Justos, e Matias. E orando, disseram: Tu, Senhor, conhecedor do coração de todos, mostra qual destes dois tens escolhido para que tome parte nesse ministério e apostolado de que Judas se desviou para ir para o seu próprio lugar, morte. Lançando-lhe sortes, caiu a sorte sobre Matias, e por voto comum foi contado com os 12. Alguma dúvida? E só podia ser 12, era pastor, não podia ser os dois, não? Não. Só 12. Quantos Jesus escolheu? 12. Eles iam ser melhor que Jesus? Essa é a diferença dos apóstolos. Vou chegar aí já, William. Para os apóstolos. Só foram. Tinha 120. Chegaram, apresentaram 2 pessoas só. Das 2 só podia ser escolhida porque só tinha uma. Vaga. Acabou-se. Tchau. Como assim eles deitaram os sortes? Lançaram os sortes. Tipo Eu estava aqui orando para que ninguém perguntasse sobre isso. Jogaram um dado, vai ser isso aqui. Jogaram a moedinha. O cara coroa. Existe uma questão lá do Antigo Testamento chamada Urim e Tumim, tá certo? Que eram 2 pedras preciosas. Oi? 2 ninjas. Você estava tão espiritual onde agora. Tá certo? E aí, eles faziam, nós conhecemos assim, eu vou trazer assim para uma questão bem nossa, tá certo?
Não quer dizer que foi isso que eles fizeram. Seria quase um pau ímpar. Ou pedra, papel e tesoura. Faz isso na prova. Seria, faz isso na prova, né? Tá explicado. Tá entendendo? Seria algo por aí. Tá certo? É aquele vazio que era lançado essa questão para saber qual era a vontade de Deus. Só que tinha duas questões para saber qual era a vontade de Deus. Era o crivo da sorte e o crivo dos outros apóstolos que estavam lá. Você vê que todos concordaram com aquela questão, tá certo? Mas era isso que eles faziam, lançavam as sortes, pode ser por aí. Poder ter o nome, né? Podia ter um nome também, era lançar sortes, tá certo? Que aí eles colocaram a escolha debaixo da vontade de quem? De Deus. Colocava num pote, vamos botar aí o que já ele colocou num pote lá, o nome de hoje, balançou, Senhor, é a tua vontade. Puxou. Fechou. Quem falou? Levanta a mão. Ninguém mais falou? Alguém disse pastor aí, viu? Poderia ser também, né? Muita pressão agora. Foi muita pressão, né? Todo mundo parou só para me ouvir. Foi séria, a gente esquecia. Daqui a pouco ele lembra. Tá entendendo, irmãos? Então, basicamente é isso, tá certo? É um lançar sortes mesmo, tá? E isso é costume, isso vem desde o Antigo Testamento. Era um costume do povo judeu para saber a vontade de Deus. Eles se lançavam, faziam as suas orações e usavam-se desse instrumento, tá certo? É quase igual a mania que os crentes têm hoje. Faz assim, Senhor, me dá uma palavra. Aí fecha o olho assim, abre a Bíblia e bota o dedo em cima do Eu ia versículo. falar isso, pastor, eu ia falar isso. Ei, aqui, ó. Eu conheço, Posto todas as coisas naquele que me fortalece. eu conheço gente que faz isso, viu, pastor? Eu vi um testemunho que é interessante, de uma pessoa que fez isso. Eu não concordo não. Aí diz o texto assim, a pessoa fez essa oração e quando botou lá assim, aí... Não, estava lá. E Judas foi enforcar-se. E aí? Aí a pessoa fez, vixe, quase do diabo, isso não é pra mim não. Aí fez outra oração, fechou o olho, botou lá, quando botou novo, aí estava lá, caiu no texto, e vai tu e faz o mesmo. É sério, vocês estão rindo, é sério. A pessoa fechou a Bíblia e disse, Deus não quer falar comigo hoje não, o diabo está intervindo. Mas eu conheço Sério, sim. que faz isso até hoje. Até os crentes antigos. Vixe. Crente antigo que faz isso. Olha, presta atenção. Quando eu nasci, lá pelos idos de 1998, tá certo? Novinho na fé, nasci na fé, querido. Quando eu nasci nos idos de 1998, na fé, não é nascido do ventre da minha mãe, não, tá certo? Quebrou meu raciocínio. No início da fé, eu conheci uma pessoa que fazia isso. E por eu estar muito perto dessa pessoa, o que é que eu fazia muito? A mesma Fazia coisa. isso. Abria lá, fazia oração. Eita, olha. Hoje é o dia. Vou investir. Depois eu vi tanta pancada que eu abandonei. Não, cara, isso está errado. Eu vou ler a Bíblia de verdade, eu vou orar de verdade, que é a melhor coisa que eu posso fazer para a minha vida cristã. Tá certo? Então, tem gente hoje que faz isso. Eu conheço crente que tem dessas mandigas que compra caixinha de promessa. Já viu caixinha de promessa? Já, pastor. Caixinha de promessa não tem uma exortação, cara. Todo dia se tira um versículo, é uma coisa boa de Deus. Não tem uma. E tu tá bem todo dia? Não. E por que todo dia tem que ter um versículo que não te exorta? Para motivar, pastor. Para motivar, né? Tá vendo? Esses corintianos são assim. Para motivar. Meu irmão, mas olha, você abrir a Bíblia e dizer assim, sede santos, porque o vosso Deus, Ele é santo. Você quer motivação melhor que essa? Numa sociedade pecaminosa, eu estava hoje na sessão com a fisioterapeuta e ela estava me contando um relato, não sei quem, alguém aqui acompanhou, ouviu essa notícia, eu não vi, aqui em Recife, de duas adolescentes que mataram, né, torturaram e mataram uma outra adolescente numa praia aqui no Recife. 14 anos, pastor. Cara, Ciúme. olha a sociedade que a gente vive.
Você já imaginou uma pessoa estar tentando afogar outra pessoa, tirando, esfaqueando a pessoa e a outra mostrando até os buracos? Vai, ainda dizer assim, senhora, ela diz, eu vou lhe mostrar, eu quero ver mais, doutor. Pode ficar aí com o seu vídeo do diabo aí pra senhora. Eu não quero ver isso não. Agora a senhora tem uns amigos complicados, viu? Eu não quero os amigos que a senhora tem não. Ela falou, não, pastor, está aqui no WhatsApp para quem quiser ver. Aí eu disse, mas é essa sociedade, irmãos, pecaminosa, má, sabe? Contaminada. Compartilhar esse tipo de coisa também é Compartilha. maldade. É, tá entendendo? Tá dando ênfase ao mal mesmo. Tá entendendo? Aí quando você fala, caramba, no meio desse povo que a Bíblia diz para você, seja santo. Você já imaginou? Vou usar para vocês uma questão. O cantor que morreu há um mês atrás, né? Cara, por pouco, aliás, o pai dele ficou sabendo da morte do filho pelas redes sociais, que o pessoal mandando mensagem. Cara, teve um cara que ligou para ele, disse, olha, quando ele falou, o senhor está vivo, o pessoal disse que o senhor tinha morrido também. Como assim morrido também? Seu filho morreu, aí mandou a foto para ele, do corpo do filho dele lá. Você já imaginou um negócio desse? Você pai, e alguém manda para você uma situação dessa? É no meio dessa sociedade que a Bíblia diz para você fazer a diferença, para você ser santo. Diga, querido, levanta a mão aí. O povo acha bonito compartilhar a morte dos outros, é por isso que está se achando. Acha. Aí onde é que você, preste atenção, tem que fazer a diferença. O que é, pastor? Não compartilha o que não presta, compartilha o que edifica. Leva, ó irmão, leva adiante o que vai promover vida, não o que vai promover morte. Amém? Capítulo 2. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos aonde? 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 Irmãos, essa história de que crente é crente em casa é coisa do diabo. A igreja nasce reunida no mesmo lugar. Eles estavam orando no mesmo lugar. E quando ela nasce, eles começam a se espalhar, eles vão montar as questões, eles vão às sinagogas, eles se reuniam em casas, mas todos estavam ali no mesmo. Você vai vencer. Deus não perde o controle da sua vida. Não desanime. Não dê ouvido para o que o diabo está falando. Porque em casa você vai ouvir isso. Diga para mim. Não, irmão. Casa sozinho lá, você vai ver muita porcaria. Você vai ouvir o diabo falando. Vai fazer o que na igreja? Fica aqui. Não vai não. Negócio de igreja, de oração. Aí você começa em casa. Aí começa a assistir porcaria. Começa a diminuir, alimentar a sua carne em vez de alimentar o seu espírito. Daqui a pouco você está morto. Daqui a pouco foi. Pastor, por que fulano morreu na fé? Porque saiu, irmão. Quando você sai se afasta da comunhão, são coisas que a gente tem que aprender. Entendam. Olhe para essa pessoa que está do lado dele, para ela. Sabe quem eu vejo diante de mim? A pessoa mais inteligente da face da terra. Sabe por que eu vejo isso? Porque você escolheu Jesus. Ponto. Entenda isso, irmão. No discipulado, pastor, quando a gente discipulava, não sei se o senhor lembra daquelas cartilhazinhas do filme Jesus. Ele vinha dizendo justamente a questão do braseiro. Que se você pegar, tem lá um braseiro, você tira uma brasa daquela do meio do fogo, o que vai acontecer com ela? Esfriar. Vai esfriar, ela vai se apagar. Daqui a pouco ela não tem mais nada, acabou-se. E aí, irmãos, ó, preste atenção. Sabe o que é mais difícil de se fazer? É botar fogo de novo na brasa que foi tirada do braseiro. Você sabia disso? Quando você vai fazer um churrasco, o que é que você limpa? A churrasqueira. Mas não tem lá um bocado de pedacinho de carvão ainda? Por que o pessoal tira? Porque não pega mais fogo. Porque não pega mais fogo? Porque vai demorar de novo a se esquentar. Por quê? Porque está fora do braseiro, não está no fogo, mano. Tem que estar junto aqui. Ah, pastor, o irmão chegou agora, trabalhou o tempo todo, irmão Gil tirou um plantão de 24 horas, passou em casa, não deu tempo nem de tomar banho, veio para a igreja, mas pastor está fazendo, não tem problema, meu irmão, glória a Deus! Veio para a igreja! Isso é mais importante do que o seu banho nesse momento.
Oi? Passou pelo menos leite de rosa, Gil. Isso é uma calúnia, Gil, a seu respeito. Sério. Pessoal, ó, tem leite de rosa, Gil. Pessoal antigo. Releve eles. Releve. Só ore pelo casamento dele. Tá entendendo? Mas a questão, irmãos, é essa, é estar junto, irmãos. Não deixe. Tem um monte de gente aí morrendo na fé, morrendo nos princípios bíblicos. Sabe? Eu estava vendo uma questão hoje que eu achei assim, cara, que interessante. Eu vou só abrir um adendo aqui para mim falar uma coisa para que vocês entendam. Tá? A pessoa colocou assim, roupa não tira o caráter de ninguém. Aí botou uma foto. Aí, mas do outro lado ela colocou, mas quem tem caráter sabe se vestir. Eu achei formidável aqui, fantástico esse cara, isso aqui é verdade. Ponto. Tchau. O meu adendo é o seguinte, alguns de vocês que tem Instagram, que estão lá, que vem, de vez em quando eu boto umas coisinhas lá, né? Sim. Todo dia, pastor. Todo dia, né? Tá lá. Todo dia eu tô lá colocando, tá certo? Irmãos, eu não sei nem quantas pessoas me seguem, quantas pessoas eu sigo. Eu nunca olhei isso. Foi mesmo, filho? E marcou? Vou procurar essas marcações. Tô curtindo. Marque de novo. Tô curtindo. Vamos lá. Eu aprendi esse negócio de curtir uns dias atrás. Ó. Sabe? Mas presta atenção. Quando alguém chegar para você e disser assim, olha, o pastor colocou um negócio lá no Instagram dele e aquilo foi para mim, porque ele não veio dizer a mim. Aí você diz assim para a pessoa, pessoa, vê quantas pessoas estão lá que seguem o pastor. Porque ele acha que ele ia botar um negócio que ia ser só para você. Se fosse só para você, ele tinha mandado no seu direct. Aprendi, cara. Diz assim mesmo. Se fosse para você, ele tinha mandado no seu direct lá. Era para você. Mas se ele compartilhou lá na página principal, no stories dele, tá? Os stories é meu, irmão. Eu chamo de stories, sabe? Se ele compartilhou lá nos stories dele, foi para todo mundo ver, sabe? Tem uns crentes, ó, saiu da comunhão, não vem para culto, não celebra, tá se alimentando de porcaria lá fora. Se dá com qualquer coisa. Exatamente. Foi para mim, foi para todo mundo. Agora, se dissesse a mim, porque não tem coragem de dizer a mim, sabe? Porque se dissesse a mim, eu dizia assim, não foi não, mas se a carapuça ali serviu vista. E se conserte. Porque eu aprendi com um conselheiro top, sabe? Vovô na fé, ele tem uns conselhos assim muito bons. Uma vez ele estava tratando de uma irmã na igreja, a irmã veio tratar com ele do mesmo de um problema, uma vez. Aí ele foi e aconselhou. Aí ele lá veio e tratou de novo o mesmo problema 2 vezes. Ele foi e aconselhou. Na 3ª vez ele chegou para a irmã assim e disse, irmã, na sua casa tem espelho? Aí ela disse, tem, pastor, por quê? Eu estou assanhada? Eu falei, não, vá para casa e olhe no espelho. A primeira pessoa que a irmã veio disse, tenha vergonha na sua cara e mude as suas atitudes. Pastor, acabou o aconselhamento. Assim. Aí ele disse, meu filho, 3 vezes já é sem vergonhice. É nesse modelo. Eu não digo para você olhar no espelho, irmão. Porém, às vezes você diz, rapaz, Deus falou comigo, você falou, fui para tal canto, assim, disse assim, aí eu disse, show. Quantas vezes eu disse isso para tu? Pastor, tá certo. Deus te abençoe. É esse modelo. Vamos voltar aqui, Pedro. Não vai dar tempo de eu terminar o capítulo 2, não, mas a gente pode adiantar. Reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso. Não veio o que, irmãos? Leia o texto comigo, por favor. Vai para o outro versículo aí. Cadê o cavalo do projetor aqui? Tá dormindo, né? Ah, jamais. Tomou whey hoje não, foi?
A dose de whey hoje. Tomou não, Lucas? Ah, tá explicado. De repente veio do céu um ruído como de que de um vento impetuoso e se encheu toda a casa onde estavam. Veio o que do céu, irmãos? O ruído. Veio o vento? Não. Não, tem gente que veio o vento, não veio, só veio o Ruído. só o barulho. E tomou o lugar. E encheu toda a casa em que estavam assentados. Veio o ruído, o derramamento de poder. Não veio o vento, mas foi o poder que veio sobre eles. Tá certo? E foram vistas por eles línguas como que de Fogo. as quais pousaram sobre cada um deles. E aí é espetacular. Vou falar para vocês dessa questão aqui agora. E todos foram cheios de quê? E começaram A falar. em que, irmãos? Conforme lhes concedia. concedia. Que língua é essa? Júlia. Olha de quem é a obra. De quem é a obra? Línguas é partida como de fogo. Que fogo representa esse? O Espírito Santo. Veio sobre cada um e cada um começou a falar em outras. Que línguas são essas? É? Eram idiomas, os outros De idiomas outros de outros países. No caso seria estranho porque não é costume deles, né? Exatamente. Porque no dia estava tendo festa em Jerusalém e tinha Pentecostes. tinha povos de outras cidades, de outras nações. Exatamente. Aí, ó. Já subiu, meu Deus. Vai marcar o casamento. Ganhou um ponto. Conhecimento bíblico tem, Gil. Tem que colocar em prática. Batizado com o Espírito Santo. Ele é, tu não é não? Cristiano está ficando com medo de você aí. Terminou? Olhe para o irmão que está do seu lado, diga para ele, se eu quero lhe dizer uma coisa, diga para ele, eu sou pentecostal. Até o tutano, diga até o tutano. Pastor, agora irmãos, ó. Eu não estava falando com o Lohane, diga para ela. Então olha para frente e diga a Lohane agora. Né? Tá querendo fugir. Cuidado. Irmãos, nós somos pentecostais, nós cremos nos dons. Você não crê não? Está na Bíblia. Tá certo? Está na Bíblia. Pastor, eu quero ser batizado com o Espírito Santo. Pode. Ah, pastor, mas a evidência do batismo com o Espírito Santo é línguas? Não. A evidência é línguas. Mas todos os dons são 9, irmãos. Tá certo? Falar em línguas não é o maior nem é o único dom. Tá certo? Quem profetiza não precisa falar em línguas. Esse é o ponto. Você quer unção, você quer desfrutar do batismo com o Espírito Santo, jejum e oração, é só buscar. É para quem quiser. O homem não sabia explicar. Bom, irmão, eu sou cheio do Espírito Santo. Você é, meu irmão? Eu sou cheio do Espírito Santo. Eu sou. Aí, se não fosse bater, não, e parece que está falando em língua estranha. Aí, não sei o que. Isso é do velho Jairo, Jairo menino. Eu, Jairo. Jairo top hoje. Diferente. Fala em línguas do mesmo jeito. Só que sabe que tudo tem moderação. Ó, irmãos, preste atenção. Não vou ler agora mais. Tá certo? Preste atenção. Já falaram que quando já virou mania. Irmãos, Paulo vai tratar, a gente tratou disso em Coríntios. Quando Paulo fala que preferia falar 5 palavras com seu próprio entendimento do que 1000 em outras línguas.
tá certo? Que não é edificado em nada. Quem fala em línguas estranhas, fala na linguagem dos anjos, fala com Deus. O seu espírito, ele é fortalecido sim, mas o seu entendimento não tem nada. Esse é o ponto, tá certo? Falar em línguas não é ruim, é maravilhoso, é glorioso, irmãos, é tremendo, tá certo? Seu espírito fica de uma forma espetacular. Mas o irmão não fala em línguas, ele é menor na fé do que eu? Não, irmão, ele tem o seu mesmo tamanho, o seu mesmo porte, não deve ser diminuído. Aí eu contesto, preste atenção, eu contesto um batismo com o Espírito Santo de uma pessoa, por exemplo, que diz para mim: você não fala em língua, então você não sabe de nada. Que Espírito Santo é esse? Espírito Santo, não, se fosse Espírito Santo, irmão, você não fala em línguas não? Então ora, eu vou orar por você, para você ter o dom de línguas, tá entendendo? É assim que é, mas não tem essa questão de maior e menor nível. Eu estou no nível top, eu estou no nível mais alto que vocês. O irmão mais alto aqui presente é Fernando, eu estou mais alto que ele, manda ele ficar em pé, ver se ele é mais alto que eu, onde eu estou? Meu nível maior é essa aqui, essa plataforma. Diga, Manu. Eventualmente, essa semana eu conheci uma pessoa que disse que aceita Jesus aqui. E ela falou assim de uma coisa que ela... Fala, irmão, tô assustado. Ela perguntou... Declare o negócio de uma vez. Sou evangélico, congrego na igreja, congrega onde? Batista Bethesda. Eu conheço, me converti lá. Pastor Júnior ainda? Eu disse, amém, é. Missionário Regente também. Disse não da sua família todinha, pastor. Jesus. Aí ela perguntou, ela falou assim, eu saí de lá porque as coisas mudaram, não tem mais missão. Aí eu, como assim? Como assim? Eu questionei. Eu também, agora fala. Mudou muito, tem umas coisas agora que é desnecessário. Que tipo de coisas? Os jogos de luz, não sei o que. Eu falei, acontece que o seguinte, a Bíblia diz que nos últimos tempos o amor de muitos se esfriarão. Quando a pessoa tira o foco de Cristo, qualquer coisa embaraça. Então, Vamos lá. Liga esse troço aí agora. Bota esses bichos para piscar. Bota esses bichos aqui para piscar, para fazer alguma coisa. Isso. Se esse negócio piscando puder impedir o Espírito Santo de ir, agora eu estou ficando cego. Para de piscar esse telefone aí. Eu estou enjoado aqui. Se uma luzinha dessa colorida for um impedimento para o Espírito Santo, para não derramar unção e poder, meu irmão, que Espírito Santo fraquinho dessa pessoa. É historinha. Esse já aprendeu direitinho. Tá entendendo, irmão? Porque não rola, irmão. Tá entendendo? Porque eu conheço gente que disse que saiu porque não fala, não pastor falar em línguas estranhas. Eu falo, Deus, não é da tua conta? Eu acho engraçado uma coisa, pastor. Diga. O pessoal ignora essas luzes nas igrejas, né? Mas quando vão aí para os shows evangélicos, é o que mais tem. A unção lá desce. E eu vou dizer, a gente tirou a maquinazinha de fumaça, não foi porque achava, foi que ela quebrou. E a gente esquece de consertar. Diga, meu querido! Ela saiu porque tá com safadeza mesmo, pai. Você é ovelha. Entenda isso, irmãos. Olha, aprenda. Preste atenção. O que a gente vê, eu vi uma frase, eu não sei se foi do Jonathan Edwards ou se foi do Martin Lloyd Jones, que dizia o seguinte, ou se foi de Moody, tá certo? Que diz que chegaria o tempo que nós não teríamos pregadores do Evangelho, mas entretedores de bodes, que estariam para entreter ovelhas, não pastores que cuidariam de ovelhas. Irmãos, a gente vê muito isso hoje. Eu vou ser sincero, eu vi um vídeo esses dias de uma pessoa, que culto foi esse que eu... Caramba, eu quero ver. Impactou, né? Aí tá lá um monte de gente pulando. Pergunta pro que tinha. O que tinha? Um monte de gente pulando. E eu parei, esse caramba... Eu estou tentando entender até hoje que culto foi esse. Foi o culto do canguru, pastor. Porque que edificação promoveu? Tá entendendo? Alguém levantou a mão aí, diga. Na igreja que eu congrego lá tem um
menino que ele falou exatamente a mesma coisa. Ele foi visitar outra igreja, aí falou, não, aquela igreja lá é fraca, não sei o que, não é a mesma coisa da gente. Eu falei, oxe, meu irmão, o Espírito que está em tu é o mesmo que está lá. A adoração lá flui do mesmo jeito. Você que não soube. Porque, irmãos, ó, o que eu tenho que entender é que existem lugares diferentes. Por exemplo, eu fui para uma igreja há muitos anos atrás, e aí a gente teve uma programação e eu levei alguns irmãos na época. A gente nem tinha congregação aqui ainda, era só lá na IBC. E aí teve um irmão que ele gostava de dar glória bem alto por todinho. Quando ele chegou na igreja, eu chamei ele. Ele estava na igreja presbiteriana, e eu chamei ele e disse, ó, Vaso, aqui é diferente. Ele fez, não, que é isso, Elias? Eu entendo que casa dos outros é casa dos outros. A gente segue a regra da casa. Não, você vai no culto na igreja presbiteriana, ele tem o prelúdio, ele tem o lúdio e o pós-lúdio. Tá, tudo é louvor. Tá certo? Aí tem a palavra. Acabou assim. Algumas igrejas presbiterianas nem se recordam de dízimos e ofertas. Pronto! Olha para o irmão, tu quer ver uma coisa que é interessante? Diz bem. Te liga, eu trouxe. Ligou já? Não.